Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez para adorar ao nome de Cristo, magnificá-lo e dizer que Ele é lindo nas nossas vidas. Eu quero orar contigo. Hoje nós vamos adiantar aqui a escola dominical de amanhã. Amanhã eu estou na sede, muito cedo, e aí o dia fica muito corrido para mim amanhã. Então, eu vou estar adiantando a escola dominical aqui. Amanhã nós estaremos juntos em nome de Jesus, trazendo a palavra do Senhor, falando um pouquinho mais do nosso Deus, mas adiantarei a escola dominical e Deus vai nos dar vitória. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta oportunidade que temos, ó Pai, de louvar, engrandecer e magnificar o Teu poderoso nome. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a Tua mão potente, Pai, tem sido, Senhor Deus, o nosso braço forte, o nosso avançar, e tem o Senhor nos protegido, guardado. O Senhor tem sido, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, a nossa segurança. Como o salmista, ele diz, né? Ele fala: olha para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Assim, ó Deus, nós temos confiado em Ti. Abençoa, Senhor Deus, a nossa estada aqui, Senhor Deus, nessa aula dominical. Abençoa, Senhor Deus, os ouvintes da Tua palavra, aqueles que têm, Senhor Deus, experimentado, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes. E nós, aleluia, queremos fazer o melhor para o Senhor. Então nos ajuda, nos capacita para a honra e glória do Teu poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gil Paiva, né? Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, que Deus esteja te abençoando aí, abençoando todos os nossos amados irmãos, amigos, amigas. Nós estamos aí na lição 9, dia 1º de setembro de 2024, a conspiração de Amã contra os judeus. O texto bíblico, ele diz assim, o texto áureo: e os odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. A verdade prática vai dizer assim: quando nós tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Amém? Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe vai estar em Esther, capítulo 3, de 7 a 11, e também capítulo 4, de 1 a 4. Leiamos. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Sem, aleluia, se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem, aleluia, nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Gogita, o, aleluia, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, aleluia, para fazeres dele o que bem parecer
aos teus olhos. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, Deus te abençoe. Esther capítulo 4, versículo 1 ao 4. Quando Mardoqueu sobre, aleluia, tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinzas e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor e chegou até diante do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e sua lei chegariam, ou melhor dizendo, chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirou-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Amém? Glórias a Deus. Rodrigo, seja bem-vindo também. Deus te abençoe. E vamos à introdução, né? A introdução diz assim: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. O plano odioso de Amã, intriga e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias porque traspassava, aleluia, o mandato do rei. Esther capítulo 3, versículo 3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo que visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas, intrigas costumavam reinar em todo o tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando um plano e uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Esther capítulo 3, versículo 4 ao 6. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com sinceridade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Efésios capítulo 6, versículo 9. Vamos até no livro de Efésios capítulo 3, versículo 9. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 9. Deixa eu voltar aqui que não entrou em Efésios capítulo 3, versículo 9. Agora sim. Vai dizer assim, Efésios capítulo 3, versículo 9. Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu voltar aqui que não é o capítulo 3, é o 6, 9. Vamos de novo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças,
sabendo também que o Senhor deles é o vosso, aleluia, que está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Também aqui, aleluia, voltando um pouquinho atrás aqui, nós temos sim a menção do capítulo de Efésios, capítulo 3, 4 e 6. Vamos ver aqui também o que está dizendo Efésios capítulo 3, 4 e 6. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Glórias a Deus. Até o 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Vamos mais adiante. 1 Pedro, capítulo 5, 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, 2 e 3. Nós vamos fazer menção também de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, 2 e 3. Amém? Que diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Glórias a Deus. Abusos de poder leva à queda. Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18. Nós vamos também ao livro de Provérbios. Amém? Glórias a Deus. Provérbios, nós vamos fazer menção, aleluia, do livro também, para que o Senhor esteja aí nos abençoando. Amém? E eu creio nas bênçãos inefáveis do nosso Deus. Provérbios, voltando aqui, Provérbios 16, versículo 18. Vai dizer assim, dessa maneira, Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Amém? Raquel de Freitas, que Deus abençoe, que Deus opere aí na sua vida, esteja aí magnificamente te abençoando, abençoando todos os seus, em nome de Jesus, seu ministério também. Amém? E a extensão do plano diz assim: o Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária, em linha reta de um extremo ao outro. Era mais de 4.000 quilômetros em todo esse território. Havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Está em Esther, capítulo 3, versículo 6. Isso incluía até os que havia retornado para Jerusalém. Era um plano maligno para exterminar os judeus. Astúcia e oportunidade de Amã. Amã convenceu o Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Esther capítulo 3, versículo 8.
Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de pratas, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Ester capítulo 3, versículo 9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã, sem questionar de que povo se tratava. Simplesmente tirou o seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Ester capítulo 3, versículo 10 ao 12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Síntese, ou melhor dizendo, sinopse: o plano odioso de Amã contra os judeus revela astúcias e oportunismo. O auxílio bibliológico diz assim: procurou destruir todos os judeus. Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera, influência e autoridade, exterminar todos os judeus. Esse plano genocida, isto é, um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso contra a raça dos judeus, se compara ao plano de Antíoco Epifânio no século II a.C. Daniel, capítulo 11, versículo 28. Vamos em Daniel. Daniel, capítulo 11, versículo 28. Vamos fazer menção do que a Bíblia está nos sinalizando aí. 11, 28. Aleluia. Daniel, capítulo 11, versículo 28, que vai dizer dessa maneira. Vamos lá, versículo 28. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Aos perversos planos de Adolf Hitler na Europa no século XX, e as intenções do anticristo, que procura destruir todos os judeus e cristãos no fim da história, ao dar a sua lei a Israel. Um dos propósitos de Deus foi tornar o seu povo diferente de todos os outros. Amã reconheceu algo singular nos judeus, que os odiou. Por isso, sobre o novo concerto, o plano de Deus de salvação espiritual, por meio da vida e do sacrifício de Jesus Cristo, Deus ainda quer que o seu povo seja separado e positivamente distinto de toda iniquidade, impiedade do mundo. Ele deseja que eles sejam um povo santo e puro, que pertence a ele. 1 Pedro, capítulo 2:9. Vamos em 1 Pedro, capítulo 2:9.
Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glórias a Deus. Dando continuidade, aleluia, vai dizer assim: como na época de Esther, o mundo de hoje ainda odeia o povo de Deus, porque eles são diferentes. O seu caráter piedoso, o seu comportamento estão completo, aleluia, em completo contraste com o mundo de vista e os costumes aceitos pela maioria das pessoas no mundo. Amém? A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, o pavor da violência no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o mais velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Esther capítulo 3, versículo 13. Amã destinou todo o seu ódio, ou melhor dizendo, destilou todo o seu ódio no texto que, aleluia, preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província de Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther capítulo 4, versículo 1. Esther, aleluia, ficou muito aflita à medida que as cartas chegavam às províncias. A reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro, lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Vamos estar lendo aí Salmo 22, versículo 28. Salmo 22, versículo 28. Salmo 22, versículo 28. Aleluia. Diz assim: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Amém? O reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Romanos capítulo 1, dos 8 a 20. Romanos capítulo 1, dos 8 a 20. Romanos capítulo 1, dos 8 a 20. Vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas são inexcusáveis desde a criação do mundo. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém?
Glórias a Deus. E vamos adiante. Diz assim: a crise e o clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. E se deu, aleluia, de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderado por Zorobabel. Esdras capítulo 1, aleluia, versículo 2, aleluia, e também 1 e 2, né? 64 e 70. De outro lado, havia a aparente tranquilidade dos que se dedicaram, ou melhor dizendo, se decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciaram os profetas pós-exílicos Ageu e Zacarias. Ageu capítulo 1, versículo 9. Ageu capítulo 1, versículo 9. Nós vamos estar vendo, aleluia, Ageu 1, 9. Que vai dizer assim, Ageu capítulo 1, versículo 9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro por causa, aleluia, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. E dando continuidade, muitas vezes precisamos experimentar crise para buscar a Deus de todo o nosso coração. Isaías capítulo 55, verso 6. Isaías 55, versículo 6. Vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém? Glórias a Deus. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no tempo, podemos vencer todo o mal. Amém? Sinopse 2. O plano odioso de Amã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar algo ao longo da história. 3 faces de expressão deste ódio obstinado: um antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como do século XIX, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. Em 1414 e 1484,
a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo, esse Paulo III. Em 1468, 1549, o objetivo principal era combater o que se chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por aderirem ao catolicismo por questão econômicas e política. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi Adolf Hitler no século XX, foi o Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Um antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia, na Rússia, através dos chamados programas violentos, ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939 a 1445, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. O antissemitismo hoje, a criação do Estado de Israel em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados urinaram-se ao Hamas a partir da faixa de Gaza. Ou melhor dizendo, voltando aqui, o mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel pelo ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 5.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Isaías capítulo 11, do versículo 10 ao 16. Isaías 11, do versículo 10 ao 16. Aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso, e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo,
que for deixado da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar, e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, carregará desde os quatro confins da terra, e afastar-se-á inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, junto despojarão aos do oriente em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. O Senhor destruirá totalmente a língua do mar, do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, a força do seu vento, e ferindo dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem como sapatos secos, e haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia que subiu da terra do Egito. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Sinopse 3:1. O antissemitismo moderno é perigoso e cruel. Auxílio histórico teológico. É possível um cristão ser antissemita? É essencial para antissemistas separar Jesus de uma origem judaica, pois fizeram isso, então o ódio se torna moderno. O antissemitismo se torna uma virtude cristã. Como eu disse anteriormente, um cristão antissemita é um paradoxo. Um antissemita, nesse contexto, é um cristão morto cujo ódio estrangulou a sua fé, como um camaleão. Antissemitismo pode mascarar-se alternadamente como fazer a vontade de Deus ou como uma ideologia política. Se Jesus, aleluia, puder ser separado de suas raízes judaicas, então os cristãos podem continuar a louvar os judeus, aleluia, mortos do passado, Abraão, Isaque e Jacó, enquanto desprezam o Gutenberg do outro lado da rua. Mas quando você encara corretamente o povo judeu como a família do nosso Senhor, eles se tornam a nossa família ampliada, a quem receberemos a ordem de amar incondicionalmente. Adolf Hitler reconheceu que precisava destruir as raízes judaicas de Jesus na mente do povo alemão. Da sua mente doentia veio a regra Michelinge, que definia legalmente um judeu como alguém que tivesse o pai e sua mãe judeu. Hitler fez isso por motivos, aleluia, por 2 motivos. Primeiro, de que ele tinha de absorver Jesus por ser judeu, reconhecendo que ele nascera exclusivamente da Virgem Maria. Os valentões narcisistas, ou melhor dizendo, nazistas, jamais teriam assassinado entusiasticamente 6 milhões de parentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Hitler, temia parcialmente judeu. Aleluia, glórias a Deus. Conclusão: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também do apoio aberto ou postura complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas
aos atos de defesa israelenses, pintando o país como um vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, aleluia, arrependido, aceitar o Messias. Glórias a Deus. Oremos pela paz de Jerusalém. Amém? Vamos orar, vamos clamar, aleluia, para o povo israelense. Revisando o conteúdo, qual era o plano de Amã e sua extensão? Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Como Amã fez para obter a ordem do rei contra os judeus. Amã convenceu Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, que era pessoal. Diz que havia um povo no reino que tinham leis diferentes e não cumpria as leis do rei, por isso convinha que fosse exterminado. Qual a reação dos judeus diante da notícia do extermínio? O decreto de Assuero tirou a tranquilidade, a paz de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Aleluia. 4. O que é o antissemitismo e quais são as suas faces? De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Cite 3 exemplos de prática antissemitistas. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão, desde o ódio obstinado, antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais uma aula dominical, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, pelas tuas mãos potentes. Agora, Senhor, te pedimos, ó Pai, uma boa noite de sono, Senhor Deus, nossos amados irmãos e irmãs, que o Senhor esteja protegendo, guardando, fazendo resplandecer da tua glória, Senhor Deus, sobre, Senhor Deus, os teus filhos e filhas nesta noite, que o Senhor venha fazê-los, aleluia, aleluia, feliz, crescer, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, ter um sono tranquilo, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor acrescenta, Senhor Deus, aos teus filhos e filhas enquanto dormem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe aí a minha diaconisa da Síria, a minha amada irmã Raquel Freitas. Deus esteja abençoando aí Marta, também Deus esteja abençoando a Maria Pia Souza, e Deus esteja abençoando também, né, a todos os meus amados irmãos e irmãs que estão conosco aí, que Deus esteja fazendo infinitamente mais. Mari também, Deus esteja abençoando, né? Deus esteja abençoando a Caroline, Deus esteja abençoando a Asas, Maria José, Deus esteja abençoando a todos vocês, que Deus esteja aí operando, né? Rodrigo também, Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês. Gil Paiva também, Deus abençoe. Então, que seja assim uma noite de descanso abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Um abração do pastor Carlos. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.